Chegamos. A transferência das vendedeiras da Mabunda foi discutida num encontro entre a administração da Samba, Governo Provincial e as próprias interessadas. Zango 8000 não tem 10 anos e já apresenta. Os prédios apresentam fissuras e infiltrações. Os moradores pediram intervenção e ainda não foram atendidos. Operadores de justiça garantem prontidão na abertura do ano judicial 2025, aberto hoje. Promaica e a administração de Viana plantam mais de 100 árvores no município para saudar o Dia Internacional da Mulher. Na reportagem da semana, a produção e o consumo da tilápia em Luanda. Tem desporto e também atualidade internacional para ver nesta sexta-feira, 7 de março de 2025, Dia Mundial do Fuzileiro Naval e da Oração. Bem-vindo ao melhor da informação. Boa noite. Trabalhadores da função pública viram hoje o aumento de 25% no salário da função pública em efetividade. A informação foi prestada pelo Diretor Nacional do Trabalho, António Stotes. Nós vamos acompanhar na matéria a seguir. O momento visou atualizar e esclarecer eventuais questionamentos relativamente ao processo que decorre de aumento salarial na função pública na ordem dos 25%. Sobre a não abrangência dos funcionários públicos e reformados no ajuste, o Diretor Nacional do Trabalho, António Stote, disse: Esta medida abrange apenas a administração central e local do Estado, do ponto de vista de administração pública, abrange a administração indireta, nomeadamente os institutos públicos, e não abrange os funcionários que se encontram nas entidades de natureza empresarial pública. Estamos a falar do setor empresarial público. E qual é o racional? As empresas do setor empresarial público, eles regem-se pelas leis do mercado. Eles regem-se pela Lei Geral do Trabalho. Ou seja, o Estado, enquanto regulador, define o salário mínimo, não podem pagar abaixo do mínimo, mas em função da política remuneratória de cada empresa pública, em função da produtividade, em função de um conjunto de requisitos até da avaliação de desempenho, aplica-se o aumento individual ou as promoções que o modelo de avaliação de desempenho destas instituições poderem assim indicar. O que temos previsto no RINAR para o setor empresarial público são apenas diretrizes, porque o Estado não pode intervir diretamente na regulação e na forma da atribuição e na gestão do quadro de efetivo na administração, no setor empresarial público. Aqui apenas vamos dar algumas orientações estratégicas para conformar e temos aqui uma base de alinhamento, mas cada empresa pública vai ter que tratar naturalmente em função da sua política de planos de benefícios remuneratória, o aumento ou não aumento, e tendo em conta outros critérios, sobretudo a produtividade destas empresas e a rentabilidade destas empresas. O diretor do trabalho no país avançou, por outro lado, que o grande desafio foi ter de implementar no mês de fevereiro o aumento de 25% e o pagamento de 50% do retroativo. Prevemos pagar o retroativo do mês, a outra metade, que estamos a falar cerca de 33 mil milhões, prevemos pagá-lo também já no processamento do mês de março. E a grande notícia é que, a partir deste momento, nós fechamos no ponto de vista de concepção e elaboração de política pública, neste momento da política remuneratória do Estado, e o que vem a seguir será o processamento normal das folhas de salários e liquidação. Já não é uma questão de concepção de política, mas sim uma questão de implementação normal desta política. Um dos grandes propósitos é definir aqui a valorização do vencimento base em detrimento de outras remunerações e definir um perfil de atualização salarial, ou seja, o esforço que o governo fez com este aumento de 25% é tremendo. E não precisamos ficar 2, 3 anos sem fazer incrementos e depois fazermos incrementos dessas magnitude. Até do ponto de vista de impacto
social, sobre as finanças públicas, sobre a economia, fica difícil depois apurar e calibrar bem a medida. Então, o que está definido no RENAR é termos um perfil de atualização do salário da função pública, verificando alguns requisitos macroeconômicos, inflação, produtividade, o próprio crescimento do PIB. Já sabemos que vamos aumentar 5%, 10% em função da resposta do modelo. Portanto, a valorização do funcionário público é um pacote mais abrangente e não se cinge-se apenas no aumento salarial de forma pontual e esporádica. O RENAR vem trazer essa solução mais estrutural e com alguma previsibilidade até do ponto de vista orçamental. António Stott, durante a conferência de imprensa sobre o aumento salarial na função pública na ordem de 25%, o plano visa garantir melhoria dos serviços através da valorização do capital humano. Rede Girassol, no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, com Josué Massuaco e Susana Ângelo. E para falar mais sobre o tema, está connosco o economista Pedro Coaça. Boa noite, Pedro, bem-vindo. Boa noite, Kina. Obrigado. Depois da polémica das reivindicações salariais, eis que começam a ser pagos os salários com o acréscimo dos 25%. Está reposta à Justiça ou os trabalhadores ficam agora mais sossegados? Bem, inicialmente, o plano do governo angolano em poder repor o salário, especialmente dos servidores públicos nacionais, denota um compromisso significativo com os fundamentos da conjuntura macroeconômica do país. Ou seja, o governo entende que a inflação significativamente que o país enfrenta tem, até certo ponto, levado a um arroxo salarial, o que, de certo modo, acaba por comprometer muito o poder aquisitivo, especialmente dos servidores públicos nacionais. Portanto, é uma medida muito positiva e há aqui um grande esforço muito grande da parte do Estado angolano, tendo em conta que o país enfrenta um grande déficit das contas públicas, o que, até certo ponto, acaba por complicar quaisquer manobras que possam levar o governo a fazer uma atualização ainda mais ousada. Entretanto, no contexto específico da conjuntura econômica angolana, não é? Penso que a atualização salarial em si não resolve a questão associada à corrosão do poder aquisitivo em definitivo. Daí que se torna muito importante, portanto, postular, não é, a descida do nível geral de preços como um objetivo macroeconômico em permanente perseguição, tanto da parte da entidade fazendária, isto é, do Ministério das Finanças, no campo da política fiscal, quanto no que toca àquilo que é a missão fundamental do Banco Central em poder controlar a inflação, porque é a partir daí que se pode efetivamente valorizar o salário mínimo e não só o salário de forma agregada nacional, tendo em conta que a valorização efetiva de um salário tem muito a ver com a força da moeda. E uma moeda forte, evidentemente, leva também a uma valorização do salário e isto, até certo ponto, no longo prazo, leva o governo também a poder fazer atualizações não tão perguntar se era necessário um outro ajuste, já que passaram 3 meses, né? Foi previsto algo de acordo com a realidade daquela ocasião. Mas 3 meses depois de implementação, não implementação, também mudou, os números também mudaram na nossa economia. Não Sim. será melhor pensar num novo reajuste mesmo assim? Bem, apesar de 3 meses parecer muito do ponto de vista dos dados que a economia apresenta, penso que não houve um período tão defasado que possa levar, que possa justificar, digamos assim, a um reajuste que seja muito diferente daquilo que foi acordado entre o governo, não é, e os sindicatos. Lembrando que é preciso não só olhar para aquilo que é o salário em si, tem que se olhar também para aquilo que são o comportamento das contas públicas, porque o governo, de alguma forma, tem de encontrar fontes para poder buscar este dinheiro e repassar, portanto, ao servidor nacional. E no momento em que nós vemos um governo que gasta muito mais do que aquilo que arrecada, é preciso também levar-se um pouco em conta estes dados, tendo em conta que pode ter impactos significativos não só nas contas públicas, mas também no comportamento dos agregados macroeconômicos de forma geral. Este aumento por si só, ele constitui um fator de alteração da inflação? Não altera a inflação. A inflação angolana, diferentemente do que acontece nos países um pouco mais avançados, especialmente os países industrializados, em que a inflação decorre fundamentalmente do gasto público, a inflação angolana tem muito a ver com questões comerciais, ou seja,
A relação do país com o setor externo influencia muito, portanto, no nível de preços em Angola, tanto em perspectiva positiva quanto em perspectivas negativas. Portanto, eu penso que foi uma medida muito positiva da parte do governo e esperemos que daqui para frente isto possa ser feito no quadro, digamos assim, de uma regra fiscal clara que estabeleça, digamos assim, um teto, não é, de reajuste salarial, tanto no que toca ao salário base, quanto no que toca aquilo que é a massa salarial de forma geral. Isto sinaliza ao mercado de que o governo está comprometido com o comportamento da economia e, consequentemente, também sinaliza aos investidores de que podemos confiar na economia e também nas ações políticas, de política económica associada, portanto, ao mercado. Vamos olhar para uma questão que o Pedro vai nos dizer se é de ambiguidade ou de injustiça. Há uma diferenciação entre função pública e funcionários públicos. E supondo que estes últimos sejam empregados, né, num universo empresarial ou do Estado, tutelado pelo Estado, pode-se falar em discriminação? Penso que não se pode falar em discriminação do ponto de vista negativo, lembrando que existe discriminação do ponto de vista positivo, atendendo à avaliação de um conjunto de fatores e parâmetros econômicos, não é? Que o governo, portanto, vai observando no que toca a cada categoria, digamos assim, portanto, de servidores públicos. A princípio, não se pode falar em discriminação negativa, tendo em conta que o Estado, do ponto de vista da sua função essencial, é uma entidade do bem e ele visa fundamentalmente garantir o bem-estar social de toda a população, independentemente, portanto, do setor no qual o servidor público esteja inserido. Os que não são funcionários públicos, mas são ligados à administração do Estado, não vão receber este aumento? Bem, eu penso que até onde eu pude entender durante a coletiva de imprensa, estes funcionários estão muito mais ligados ao setor empresarial público, que, do ponto de vista legal, não é, o reajuste tanto da massa salarial quanto do salário base para esses servidores públicos obedece não aquilo que a lei estabelece para os funcionários públicos, e sim obedece aquilo que a lei estabelece para o mercado como um todo. Portanto, são duas questões distintas que precisam de ser avaliadas dentro de seu contexto legal. Pedro, eu vou agradecer a sua presença aqui no nosso jornal, já sabe que é sempre bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e vemo-nos em breve. Está bem. Vídeos postos a circular nas redes sociais mostram enchentes e confusão nas imediações do Consulado-Geral de Angola em Lisboa. Em causa está a renovação de documentos e a consequente inscrição consular, que é necessária. O que é porque é chegado o período de renovação do chamado visto da CPLP, dado a um abrigo que foi dado ao abrigo de um acordo entre os países da comunidade de língua portuguesa. Em nota, a representação angolana esclarece que vai garantir a emissão dos documentos necessários. A confusão instalada à porta do consulado angolano tinha uma única finalidade: inscrição consular. Até aí, nenhum impedimento. Entretanto, para que se faça a inscrição, são necessários documentos atualizados. E é isso que estes angolanos residentes em Portugal não têm. Foi no intuito de reforçar a aproximação à comunidade angolana que o Consulado-Geral de Angola em Lisboa fez a convocatória com a finalidade de cumprir com os procedimentos migratórios, como a inscrição consular pela primeira vez, reemissão por caducidade, alteração de morada ou de atestado civil por má conservação ou por furto ou extravio. Os atos consulares incluem também registro de nascimento por transcrição, dos 0 aos 17 anos e a partir dos 18 anos, a emissão de bilhete de identidade e do registro criminal, pedido de emissão de passaporte, prova de vida, licenciamento militar, declarações de autenticidade da carta de condução e procurações. Os atos itinerantes poderão ser tratados no Algarve e também em Castelo Branco. Em nota, o Consulado-Geral de Angola em Lisboa esclareceu que tem registrado uma afluência de utentes acima da média nas suas instalações, derivadas do facto de a Agência para a Integração, Migração e Asilo, a AIMA, ter dado início ao processo de emissão e renovação da autorização de residência, com particular realce para a autorização de residência atribuída ao abrigo do acordo dos países da CPLP, o chamado visto da CPLP.
Para este processo de renovação da autorização de residência, a AIMA estabelece prazos próprios para a entrega de documentação específica, como, por exemplo, o atestado de registro criminal, documento que deve ser emitido em coordenação com o Centro de Produção de Bilhetes de Identidade, o CPBI, em Luanda. O consulado tranquiliza e assegura à comunidade angolana residente na sua área de jurisdição, bem como os demais utentes dos seus serviços, que, face a estas dificuldades, vai garantir o funcionamento dos serviços de atendimento, buscando melhor solução à presente situação. A maior parte dos edifícios da urbanização Zango 8000, construída há pouco menos de 10 anos, está em estado avançado de degradação. Os prédios apresentam fissuras e infiltrações que os moradores já solicitaram diversas vezes à empresa gestora que fizesse alguma intervenção, mas, segundo eles, sem sucesso. Localizado na província de Colibengo, a centralidade do Zango 5 foi erguida e entregue há pouco mais de 10 anos. A essa altura, várias residências já possuem fissura, o que tem causado preocupação aos residentes. Na verdade, já recebemos os apartamentos com algumas fissuras e infiltração. Eu, particularmente aqui, já tive problema de infiltração, tanto é que depois, ainda sob gestão dos chineses, em coordenação com a própria Hemogestine, houve a intervenção paliativa da infiltração da minha casa de banho, sobretudo, das duas casas de banho, a principal e a casa de banho suíte. Depois daquela intervenção, na verdade, aquilo cessou por um período de mais ou menos 2 meses. E nesse exato momento nós continuamos a viver a mesma situação. Moradores estão agastados com a situação, uma vez que a centralidade é recente desde a sua inauguração em 2019, segundo nos contam. Os edifícios provavelmente acho que estão a caminho de 8 a 7 anos e já mostra esse tipo de fissura. Então, há moradores daqui da centralidade Zango 8000 que já fizeram esse tipo de reclamação à empresa gestora da centralidade, né? Por acaso. Acho que houve uma resposta, mas não foi uma resposta exata para os moradores. É por isso que os moradores continuam ainda a ver nesse tipo de situações. Os residentes dizem que já solicitaram a entidade gestora para solucionar as fissuras e infiltração, mas sem sucesso. Nunca ouvi eles a falarem alguma coisa sobre a fissura, porque reclamamos e sempre continua o mesmo caso, a mesma coisa. Não se resolve o problema. Ao serem construídos edifícios, geralmente são projetados para 50 anos, mas os residentes dizem que, com a fraca qualidade da construção, estes edifícios têm mais 10 anos e podem desabar. E esses edifícios começaram a ser erguidos em 2016, em 2012, desculpa. Estamos a sensivelmente 13 anos desde a sua construção. Pelo andamento das coisas, não creio que daqui a 10 anos, mais ou menos, teremos esses edifícios intactos, em função também do próprio desprezo que temos recebido por parte da entidade gestora que é a Hemogestine. A outra problemática com que se debatem são as infiltrações de água nas residências, como nos conta o senhor Jaime Baú, que na sua residência a infiltração está mesmo por cima do quadro elétrico, o que constitui perigo para a família. Quando recebemos a casa, já recebemos com a fissura. E tanto é que no princípio havíamos conversado com os chineses, porque ainda havia o estaleiro dos chineses cá. Eles vieram, fizeram um reparo básico, mas que isso nem demorou 2 meses. Muitos transtornos e tanto mais é que a infiltração está mesmo no quadro elétrico. E pronto, aquilo tem criado muitos transtornos e, aliás, até é um perigo para nós. Isto é mesmo um problema muito, muito sério. E, aliás, até porque tem pouco tempo, a gente teme como é que será daqui a mais alguns anos, como é que vai ser. Moradores apelam à administração a intervencionar a essa situação. Novos embaixadores.
Nomeação para 4 representações diplomáticas. Em destaque. Tilápia. Dinâmica de produção. Quando a qualidade da água também estiver em alta, nós temos a capacidade de produzir 2,5 toneladas mês. Existe uma diferença do peixe criado em cativeiro, onde tu sabes o que ele come, onde tu sabes qual é a qualidade da água onde esse peixe está, em relação ao peixe que é criado nas lagoas. Nós não sabemos se as águas dos rios são contaminadas, se das lagoas são contaminadas, se os populares deitam lixo nos rios e nas lagoas, então pode acarretar alguns riscos. Mercado de consumo, variedade e espécies. Eu prefiro a tilápia do que a carne. É um peixe que sai logo do rio, da lagoa, pronto a ser consumido, sem nenhum risco, oferece mais segurança. Tem muita proteína, tem muita riqueza esse peixe. Tem que comer peixe durante uma semana, não me sinto bem. Reportagem da semana, exclusivo. É um exclusivo que você acompanha ainda hoje. Gamec, Praia Amélia e Ilha de Luanda são os locais indicados para receber as vendedeiras da Mabunda. Hoje, representantes da província de Luanda e do município da Samba mantiveram um encontro com as vendedeiras do mercado. Durante a reunião, algumas vendedeiras manifestaram preocupação com o comércio desordenado à beira da estrada e também com o aumento da criminalidade na zona. Uma semana depois do governo da província de Luanda ter encerrado o mercado da Mabunda no município da Samba, o descontentamento no seio das vendedeiras continua. Beatriz Antônio afirma que é pai e mãe dos filhos e que neste momento não sabe onde tirar o sustento da família. Nós aqui tem pessoas que não têm marido, não tem ninguém. Vamos pagar a renda da casa como? O colégio das crianças. Então, tempos que nós estamos a ficar, me dão um sítio. Agora, esse todo o tempo que nós vamos ficar, o mercado em obra, onde é que nós vamos ficar? Vamos pagar o colégio dos nossos filhos com o quê? A roupa, tudo sai aqui. Nós somos mãe, somos pai. Emprego hoje em dia, a maioria dos homens estão desempregados. Não tem emprego para ninguém. Onde é que nós vamos se meter com nossos filhos? Até ao momento, não há uma data prevista para a reabertura do mercado. O governo provincial de Luanda, em parceria com a administração local, reuniram-se com as vendedeiras para auscultá-las e encontrar alternativas. A situação não é boa, não é desejável para qualquer um de nós. Nós, ao fecharmos este mercado, também nos veio na mente, na alma, de como é que as pessoas que vivem deste mercado iam sobreviver. Esta é a maior preocupação. Se perguntarem quando é que vão começar a vender no mercado, eu vou responder: quando? Não sei. No entanto, os vendedores Selma Ribeiro e Gilberto Lucas afirmam que as alternativas apresentadas pelo GPL nesta sexta-feira não são viáveis. Nós não podemos simplesmente ir para outro mercado, um grupo de 100 pessoas, porque viemos vender aqui. Tinha que ter uma comissão a nos dirigir, nos levar prontos. A partir de hoje, esse espaço aqui é vosso. Até que terminem de fazer a limpeza, vamos vir tirar daqui. Não tem isso nos deixa inquieta. Não é confiante a alternativa, por quê? Porque nós tiramos o peixe da orla para as nossas bancadas. E tirar o peixe da orla para ir vender na Gamec, estamos a gastar gelo, não estamos a conservar o peixe. E nem soubemos quais são as condições que lá tem. Porque se a ideia é tirar daqui o pessoal por causa da higiene, será que lá também não tem essa falta de higiene? O vice-governador para a área econômica, Jorge Mingues, garantiu que com esta medida pretendem dar maior dignidade às vendedeiras. Nas condições que vendíamos, já não vamos vender o peixe. Já não. Acabou mesmo. Vamos vender o peixe sim, mas noutras condições. As condições exatamente de um mercado de peixe.
na sombra, que não tenha sol, que tenha conservação. E nós, este mercado, vamos ampliar, vamos criar condições dignas, com casas de banho, com água corrente. Isto vai acontecer. Com o encerramento temporário do mercado do peixe da Mabunda, mais de 100 jovens, os chamados escamadores, assim como centenas de pescadores e vendedoras, ficam sem trabalho. Madalena Emba afirma que a criminalidade na zona aumentou. Por exemplo, os gatunos já começaram a roubar, a assaltar. Só o nós, carvão, nós compramos caro, 15 mil, compramos a 20, e os gatunos também estão nos roubar. Como é que nós vamos trabalhar sem dinheiro na mão? Os moradores já começaram a roubar, a assaltar. Então, todas as casas já estão aí, televisão, as coisas que estão a roubar, como é que nós vamos ficar? O mercado da Mabunda existe desde o dia 1 de dezembro de 2020. O espaço albergava 200 comerciantes com cerca de 40 bancadas. E agora nós vamos acompanhar uma matéria que dá conta de que os armadores de pesca estão a organizar uma paralisação nos seus serviços. É uma matéria que vamos acompanhar mais daqui a pouco. Entretanto, Cabinda é considerada uma província estável em termos de situação político-militar. A afirmação é do comandante da região militar norte, que falava na abertura do ano instrutivo 2025-2026. Está aberto o ano de instrução de preparação operativa, combativa e educativa patriótica 2025-2026. Neste ano, as estratégias instrutivas estarão viradas na preparação das Forças Armadas para os grandes desafios do país, capacitar as tropas para o combate ao terrorismo, contribuir para as atividades agrícolas, entre outras. Durante a cerimónia da abertura do ano instrutivo, o comandante da região militar Cabinda disse que a província goza de boa estabilidade de circulação de pessoas e facilita desenvolver todo tipo de ação. A província de Cabinda, território da região militar, goza de boa estabilidade desde o ponto de vista político, social, militar e garante a livre circulação de pessoas e bens, assim como a inviolabilidade das nossas fronteiras. O responsável disse também que as Forças Armadas vão continuar a dar o seu melhor para manter o território protegido. Permita-nos manifestar de forma renovada o nosso inabalável voto de confiança a Vossa Excelência, com a certeza de que sempre estaremos prontos para darmos o nosso melhor para a salvaguarda dos interesses mais nobres da nação. A governadora de Cabinda, que esteve presente na cerimônia, afirmou que as Forças Armadas angolanas são tidas como a reserva moral do Estado. Por isso, cumprir com as suas missões é uma ação de nobreza. Nessa fase crucial da nossa história, que em todos estão expectantes quanto aos nossos desafios, as Forças Armadas angolanas, como reserva moral do Estado, são obrigadas a cumprir incondicionalmente as suas missões, considerando o homem como epicentro de todas as atenções. Susana Abreu disse também que o êxito das ações dos efetivos exige o envolvimento de todos. O governo garante apoio incondicional às Forças Armadas. O nosso futuro depende da nossa e vossa determinação e coragem. Estamos ao lado, apoiando cada passo na construção de uma Angola mais segura e mais próspera. A cerimónia teve lugar na 10ª Brigada de Infantaria Motorizada de Ntô. Ficou marcada também com momentos culturais e de entrega de licenças de reformas.
Voltamos à notícia que dá conta de que a partir de segunda-feira, 10 de março, encontrar peixe para consumo em Luanda vai ser mais difícil. Reportando-se ao caso do encerramento do mercado na Mabunda, solidários, os armadores associados anunciam que vão parar as suas atividades e deixam críticas às autoridades gestoras do mercado. Senhores jornalistas, ao povo em geral, este problema do mercado eu já venho a debater há bastantes anos, derivado a não haver higiene-sanidade. Existem organismos do Estado que controlam o mercado e só têm a ganância de cobrar a partir de 500 kwanzas por cada pessoa por dia, ou de 500 a 2.000, 3.000 kwanzas para utilizarem um mercado, onde que não é um mercado com higiene e sanidade. Estão a tomar uma decisão. Para mim é correto que organizem um mercado, mas primeiro tinham que ver qual é a alternativa, porque Luanda, o seu povo, o que consome como dieta alimentar é o peixe. Nós não somos produtores de carne e nem temos carne para tanta população, os 10 milhões que temos. E aqui nesta praça, por dia, entram mais de 250.000 pessoas, para cima disso, desde as 5h30 da manhã até às 8h30. O povo que nasceu aqui, ou que vem de gerações há 500, 600 anos, aqui, não é só tirar de qualquer maneira as pessoas para qualquer lado, porque eu não penso que nenhum aceita, nenhum pescador que viveu, vem dos seus avós ou triavós, que viveu, cresceu na praia, que seja retirado agora no Bita. Amadores da samba, tanto de industriais, semi-industriais, artesanais, estão parados, porque não têm portos de descarga. Não, têm porto, mas não podem descargar. Mas os da ilha, que também são membros da associação, aderiram também a pararem, que é para vermos até como é. Porque nós temos que ser solidários uns com os outros. Vai ser de agora em diante se os armadores, se os barcos vão estar parados, se não haverá peixe. Como é que vai ser a nossa vida de agora em diante? Só quem determinou é que poderá responder. Nós não viramos as costas para trabalhar. Nós queremos trabalhar e nós, principalmente a samba. A samba é o mercado central de Luanda, ou até podemos dizer de Angola, porque o peixe que vem do Namibe, peixe que vem do Kwanza Sul, que vem de Benguela, vem parar aqui na Mabunda. A Associação Nacional dos Taxistas, ANATA, está preocupada com a situação de proteção social dos seus associados, que, de acordo com o seu presidente, vê-se incapaz de suportar todos os encargos de assistência de vária ordem, sem o apoio do Estado. O presidente da ANATA, Francisco Paciente, manifestou essa preocupação no final da abertura das atividades da classe para o ano de 2025. Temos em média 7 óbitos de taxista por semana. Por falta de quê? Por falta de proteção social. Por falta de atenção do próprio Estado. Daí a nossa exigência que haja a proteção social para a doença, para a velhice, para acidentes de trabalho. Nessa altura, todos os taxistas doentes, aqueles que estão inscritos na nossa organização, são suportados por nós. Nós temos um caixa de contribuições de taxistas em que, em casos de doença e de morte, temos estado a suportar. E temos 7 óbitos por semana para ser assumido pelos próprios taxistas, o que devia chamar a atenção ao governo para juntos fazermos o melhor para proteger a juventude, porque essa massa é que faz o país. Francisco Paciente entende que a reativação do processo de inserção dos taxistas no sistema de segurança social
poderá melhorar o quadro assistencial dos homens dos azuis e brancos. O que nós queremos este ano é sermos mais exigentes do ponto de vista da defesa, da orientação e da proteção dos taxistas. Queremos que o processo da segurança social seja reativado, não é? Que o processo da discussão do decreto 128/10 seja reativado. Queremos igualmente que o processo do quadro da organização de trânsito, da organização do processo da organização de trânsito e da mobilidade também seja discutido, porque em alguns casos sentimos alguma exclusão na partilha de paragens em Luanda entre os taxistas em coletivo ocasional e os transportes públicos, estou a falar vulgos autocarros. Portanto, de forma conjunta, nós, os taxistas, o governo e a polícia, podemos encontrar as melhores soluções para esses jovens profissionais que merecem respeito, que merecem dignidade, que merecem proteção social. Em relação à falta de prudência por parte de alguns taxistas durante a condução, Francisco Paciente fez saber que para este ano será reforçado o ciclo de campanhas de conscientização aos associados com o objetivo de reduzir os altos índices de acidentes de viação registrados pelo país. Nós sempre tivemos campanhas periódicas de conscientização dos taxistas e dos automobilistas em geral para a redução dos acidentes. Desta vez, além de nos cingirmos aos taxistas, vamos também ir ao encontro das nossas mamães, dos nossos jovens que atravessam em lugares impróprios, fora das passadeiras, fora das pedonais, para levarmos o nosso conselho, a nossa orientação de que o lugar para atravessar é na pedonal ou na passadeira. O encontro, que teve lugar na Mediateca do Kazenga, contou com a participação de membros da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, representantes do Gabinete para o Tráfego e Mobilidade do Governo Provincial de Luanda e diferentes órgãos afetos ao Ministério do Interior. Durante 2 anos, mais de 3.000 crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade na Huila, no Ambo e também em Luanda terão mais acesso aos serviços integrados do Sistema Educativo e de Proteção Social. Estas valências constam do projeto Pro Criança, lançado hoje em Luanda, com parceria da União Europeia e a aldeia SOS Criança. O objetivo é eliminar barreiras que impedem a promoção e a proteção dos direitos infantis no país. Com o objetivo de promover a dignidade, igualdade e respeito aos direitos humanos infantis em Angola, crianças entre os 12 e 17 anos em situação de vulnerabilidade vão, a partir de agora, ver esses pressupostos consagrados pelas Nações Unidas cada vez mais evidenciados nas comunidades. Para tal, foi nesta sexta-feira lançado em Luanda o projeto Pro Criança, de modo a garantir a sua aplicabilidade nas províncias da Huila, Huambo e Benguela, como advoga Afonso Castro, o diretor nacional das aldeias de crianças SOS Angola. O projeto foi lançado agora e nós pensamos alcançar mais de 3.000 crianças e mais de 500 encarregados de educação de famílias que cuidam dessas crianças. As grandes valências é que nós temos um projeto muito baseado na comunidade, porque também o nosso plano de desenvolvimento nacional para o país fala da municipalização dos serviços de proteção e é neste âmbito onde nós estamos a trabalhar. Nessa primeira fase, que tem 2 anos de implementação, o projeto vai se implementar especificamente nas províncias citadas, Huila, Huambo e Luanda. Aqui em Luanda, nos municípios de Viana e Belas, no Lubango, na Huila, no município de Lubango e Chibia, e no Huambo, na Calima e na Cala. A princípio são essas 3 províncias e 6 municípios. O Pro Criança, financiado pela União Europeia em Angola em quase 350 mil euros, segundo a ponte focal do organismo em Angola, Laura Mascania, faz parte da linha de financiamento sobre a proteção e promoção dos direitos humanos. Esse projeto faz parte do financiamento de uma linha temática específica que a União Europeia tem sobre a proteção e a promoção dos direitos humanos e que cada ano financia projetos diferentes sobre temática que são da preocupação
da União Europeia, mas também do país onde a União Europeia trabalha. No caso específico desse projeto, a União Europeia contribui com um valor de 388 mil euros e depois há um cofinanciamento também das organizações que estão a implementar os diferentes projetos. O projeto, que prevê beneficiar mais de 3 mil crianças nas províncias já selecionadas, traz consigo várias valências, como, por exemplo, o direito à nacionalidade. Há muitos centros de acolhimento serão reforçados na sua capacidade, muitos centros comunitários terão também a sua capacidade mais fortalecida para que possam implementar as ações de saúde, de educação e também na questão do acesso da criança aos seus direitos mais fundamentais, como o problema da nacionalidade e, com certeza, todos aqueles serviços que visam o desenvolvimento da criança, como sendo a educação e saúde, estão dentro das respostas que o projeto quer dar. Importa salientar que o projeto Pro Criança prevê também capacitar 40 agentes da ordem pública e justiça, bem como 30 profissionais de saúde e igual número da educação. Em 2024, a Inspeção-Geral do Trabalho notificou mais de 1000 acidentes de trabalho. Os dados foram avançados durante a Conferência de Terapia Ocupacional, uma área da saúde que atua no tratamento e reabilitação de pessoas ainda com baixa visibilidade, mas que tem despertado o interesse de muitos profissionais. A terapia ocupacional permite que a pessoa alcance a sua autonomia e independência. Daí que Nadir de Carvalho, coordenadora provincial do Programa de Controlo à Malária de Luanda, entende ser uma área que merece mais valorização. Muitas vezes nós pensamos que determinada situação é exclusivamente responsabilidade do Estado. Mas nós, todos enquanto angolanos, devemos ser também promotores e levar toda a informação. Nós, de forma individual, vamos valorizar e o Estado, enquanto na realização do seu papel, também dará continuidade da valorização daquilo que tem que ser feito para a melhor implementação, para a melhor satisfação daquelas pessoas que procuram e, claro, para levar maior qualidade àqueles que precisam. Entretanto, apesar de crucial para o setor da saúde, é uma área com nível de expressão muito baixa, segundo Amélia Barbosa, terapeuta ocupacional. Nos países mais desenvolvidos é uma profissão de base, mas nós, portanto, o nosso sistema de saúde já está a desenvolver e a caminhar a passos largos para isso. Acredito que a governação, em termos do Ministério da Saúde, está a trabalhar nesse aspecto e a gente vem para dar um apoio ainda maior, trazendo os nossos conhecimentos. A fundadora da Camachilo, que realizou nesta quinta-feira a Conferência de Terapia Ocupacional, sinalizou que cada vez mais há angolanos a se formar nessa área. Já temos um número de profissionais em Angola. Tem uma área com mais acentuação com a pediatria. Portanto, nós temos que olhar também para as outras camadas etárias, jovens, pré-adolescência, adolescentes, adultos e a terceira idade, que também beneficia bastante com a terapia ocupacional. Na ocasião, o inspetor do Trabalho, Mário Santos, avançou que em 2024 foram registrados mais de 1000 acidentes de trabalho, sendo a construção civil o setor com maior registro. E nós registramos 1.778 casos de acidente de trabalho. E 503 resultaram exatamente em graves e 30 mortes. 30 mortes, será que estes dados que eu estou aqui a fazer referência vai de acordo com a realidade angolana? Não. Não, porque as empresas ainda não têm a cultura de comunicar o órgão, que é a Inspeção de Trabalho, os casos de acidente de trabalho. Uns por negligência, por ignorância, outros porque temem se comunicar os acidentes de trabalho, a Inspeção de Trabalho vão ser punidos. Não. Esses dados estatísticos visam exatamente a Inspeção de Trabalho é promover campanhas de prevenção em cada setor de atividade. Inspetor do Trabalho Mário Santos, durante a Conferência de Terapia Ocupacional. Veja no próximo bloco, Angola pode produzir maquinário para a agricultura com apoio chinês e ainda o melhor do desporto. Eu volto daqui a pouco, não saia daí. Até já.
Bem-vindos de volta. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, recebeu ao princípio da tarde de hoje Edil Baisalov, enviado especial do presidente do Quirguistão, Sadir Japarov. Os dois países pretendem, num futuro próximo, firmar um acordo geral de cooperação para explorar novas oportunidades no domínio do comércio e investimentos também nas áreas da indústria, tecnologia e ciências. No encontro breve com o Presidente da República, João Lourenço, no Palácio da Cidade Alta, o enviado especial do Presidente do Quirguistão, Sadir Japarov, manifestou a intenção do seu país identificar áreas de interesse mútuo para programas de cooperação. Os dois países manifestaram em setembro de 2024 em Nova Iorque, à margem da 79ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, o desejo de reforçar a cooperação político-diplomática através da assinatura de instrumentos jurídicos. Angola é um dos amigos mais próximos e dos melhores que a Quirguistão tem em África. Então é importante que a Angola possa, ao ser tanto confiada a missão de liderar o continente africano, possa receber o apoio de todos os seus amigos. Falamos também sobre a nossa história. Aliás, saberão que a Quirguistão é daqueles países da antiga União Soviética, então lembramos-nos do nosso passado e para nos ver hoje Angola, portanto, um país a desenvolver, um país que está, digamos, a trilhar os caminhos para o desenvolvimento, tudo com base na justiça e solidariedade. Também, ao olhar para essa história, me fez lembrar da minha infância e hoje, portanto, fico feliz por poder ver Angola um país estável e país de sucesso. O também vice-primeiro-ministro do Quirguistão aproveitou a ocasião para felicitar João Lourenço pela sua eleição à presidência da União Africana. Os ministros das Relações Exteriores de ambos os Estados, na ocasião, assinaram um comunicado conjunto em que as duas partes concordaram em aumentar o diálogo político e a cooperação multifacetada por meio do mecanismo de consultas bilaterais e visitas de alto nível. As questões relacionadas com a educação, o combate às alterações climáticas, do turismo, da segurança e da interação nas organizações internacionais foram discutidas como as principais áreas de cooperação para o desenvolvimento dos dois Estados. And we discussed with His Excellency. Aproveitamos também a ocasião para falar tanto sobre questões que têm a ver com os dois países, da maneira como é que podemos cooperar nos fóruns multilaterais, principalmente no que diz respeito às Nações Unidas, e ver como é que o processo da reforma a nível das Nações Unidas pode ser empreendido para que se possa dar voz ao Sul global. Global South. A República do Quirguistão é o quinto maior produtor mundial de algodão. Angola, tendo em conta as condições favoráveis para a produção de larga escala de algodão, pode estabelecer a cooperação neste setor, por via de transferências de know-how para capacitar os quadros angolanos. O Presidente da República, João Lourenço, assinou hoje um decreto a exonerar as seguintes entidades diplomáticas: Júlia de Assunção Cipriano Machado, ao cargo de Embaixadora da República de Angola em Cabo Verde, Maria de Fátima Monteiro Jardim, do cargo de Embaixadora da República de Angola na Itália, e Oliveira Francisco Joaquim Encoj, do cargo de Representante Permanente da República de Angola junto da CPLP. Noutro decreto, o Presidente da República nomeou Agostinho Tavares da Silva Neto para o cargo de Embaixador da República de Angola em Cabo Verde, Ivaristo Malheiro Dias da Silva para o cargo de Representante Permanente da República de Angola junto da CPLP, Josefa Leonel Correia Sacco para o cargo de Embaixadora da República de Angola na Itália e Margarida Sebastião da Silva Isata para o cargo de Embaixadora da República de Angola na Hungria. Um grupo de empresários chineses está a fazer uma visita a Angola e pretende investir na produção industrial de máquinas para a agricultura. Os investidores chineses foram recebidos nesta sexta-feira pela Câmara de Comércio Angola-China. A visita faz parte do estreitamento das relações económicas entre Angola e a China, que já duram há mais de 40 anos. A delegação de empresários chineses, recebida nesta sexta-feira pela Câmara de Comércio Angola-China, tem interesse em investir no país no setor da agricultura. O grupo pretende montar um sistema de produção de máquinas industriais para a agricultura e assim impulsionar a produção alimentar no país, de acordo com Liu Bu, empresário chinês.
Nós já sentimos tem grande potencial no setor agrícola. Nosso grupo também um grupo focado na produção de sistemas de rega, bombas para a agricultura e indústria. Então, nós tomamos uma decisão, vamos investir uma fábrica de bomba para a agricultura aqui em Angola. Essa foi a primeira visita do nosso grupo aqui em Angola, pois depois de visita vamos fazer um relatório ao nosso Conselho de Administração e nosso Conselho de Administração vai analisar, depois vamos elaborar um plano de investimento para Angola no tempo mais curto. Para materializar o projeto, o grupo estima investir 150 milhões de dólares, mas precisa de espaço de pelo menos 30 hectares. Pois nós já fizemos um estudo também, já fizemos uma estimativa. Nós queremos investir por volta de 150 milhões de dólares e nós precisamos terreno de 30 hectares a 50 hectares. Nosso grupo já temos 40 anos de experiência na produção de bombas. Temos tecnologia muito avançada. Estamos na análise, pois já visitamos um terreno em Luanda, também um terreno no Icoribango. Vamos analisar, depois tomamos uma decisão. Para o empresário Alfeu Vinevala, conhecido como um dos maiores produtores no setor agrícola na região centro-sul de Angola, a aliança com a China no setor da agricultura vai permitir colher experiências. Essas empresas chinesas que vão trazer algumas tecnologias para desenvolver a agricultura e para ajudar todos aqueles que são dedicados à agricultura. E neste caso, então, nós achamos que é a melhor prioridade que nós temos para se juntar com eles, porque nós conhecemos a China, a dimensão que eles já atingiram no setor agrícola e nós também precisamos. Angola tem 35 milhões de hectares de terras aráveis para a produção agrícola, sendo que destes apenas 10% estão a ser explorados. Se o projeto dos empresários chineses for materializado, poderá ajudar a reduzir na demanda de importação de alimentos, segundo Luís Cupenala, presidente da Câmara de Comércio Angola-China. Angola importa, portanto, gasta 4 mil milhões de dólares para a importação de alimentos para o país. Portanto, a demanda que este país tem, do ponto de vista o potencial, sejam os fatores de produção, portanto, os investimentos em várias áreas da agricultura, tanto entre 20 mil milhões de dólares do ponto de vista mercado angolano, tanto faltamos a falar do potencial que o mercado tem. E então, pensamos que nós temos a mais-valia. E o que nos basta, o que nos resta é, de facto, arregaçarmos as mangas para a mobilização, portanto, do investimento estrangeiro. O grupo Xinlin tem 40 anos de experiência no mercado chinês, produzindo equipamentos de apoio ao setor da agricultura. O preço do Brent voltou a registrar baixa nesta quinta-feira no mercado internacional. O barril fechou a comercializar nos principais mercados a 69,33 dólares, abaixo da média do preço de referência previsto no Orçamento Geral do Estado de 2025. E para falar sobre este tema, nesta noite é nosso convidado o engenheiro Vladimir Pereira. Bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Kina Santos, e boa noite, caros telespectadores. Podemos dizer que estamos perante um mau momento do setor petrolífero? Pronto, é mais uma vez a volatilidade do mercado internacional do petróleo. Infelizmente, o preço do barril do petróleo Brent caiu para abaixo de 60 dólares, abaixo daquilo que está estipulado no OGE 2025. E isso, de certa forma, acaba soando aqui os alarmes de preocupação para o nosso executivo, já que o preço está abaixo do OGE, então isso tem um impacto negativo sobre aquilo que foi o projetado para esse ano. E, naturalmente, como é que devemos nos comportar perante esta queda ou volatilidade do mercado, como disse?
Bem, relativamente a esse tópico, é importante aqui dar nota que essa queda caiu nos últimos 2 dias, mas o preço hoje já está a $70 o barril. E dizer que isso é típico, isso é praticamente aquilo que já na outra edição estive aqui a falar sobre a volatilidade dos preços do petróleo. E diante desta situação, o que o nosso executivo pode fazer é apenas adotar medidas de curto prazo. Se este cenário de baixos preços persistir, então poderá haver a necessidade de se fazer uma revisão orçamental. Mas, olhando para aquilo que são os fundamentos do mercado, o que se espera nos próximos dias é uma recuperação do preço do petróleo e o que o Executivo pode fazer é adotar estas medidas de curto prazo, ou seja, monitorar a situação do mercado e pode também aqui adotar medidas de cativação de despesas, ou seja, é congelar gastos ou adiar gastos, no sentido de poder garantir uma melhor execução daquilo que são as despesas públicas. Nós ainda estamos no começo do ano. Quanto tempo é que acha que precisamos para conformar a tendência de baixa ou fazer a inversão desta tendência? Prontos, o preço do barril de petróleo caiu, né, nos últimos 2 dias e ainda é muito cedo para nós pensarmos em uma revisão orçamental. A história nos diz que, geralmente, quando o preço do barril de petróleo está abaixo daquilo que se estipulou por mais de 2 meses ou 3 meses seguidos, aí sim já se pode considerar, então, uma revisão orçamental. Mas, por agora mesmo, o que se pode fazer é apenas, o Executivo pode adotar medidas de cativação, conforme se fez em 2023. Para poder, então, garantir que haja um equilíbrio fiscal e impedir que haja um déficit orçamentário. O que é que evento mundial? Geralmente o petróleo vai variando o preço no mercado de acordo com alguns eventos internacionais. Qual foi o evento da vez? Sim, o preço do barril de petróleo começou o ano bastante pressionado, primeiro por expectativas de baixa demanda por petróleo e também as expectativas de excesso de oferta de petróleo no mercado. Do lado da baixa demanda, nós temos agora os Estados Unidos que estão com uma política tarifária, e é sabido que políticas tarifárias, sobretudo dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, têm um efeito, tem um impacto negativo sobre aquilo que é a demanda de petróleo. Os Estados Unidos aplicaram agora tarifas de 10% à China e a China também retalhou e agora está a importar menos petróleo. Então, isso combinado com outros fatores que têm que ver com o aumento da produção de petróleo fora dos países que não fazem parte da OPEP, nomeadamente o próprio Estados Unidos. E nós também. E nós também. Então, tudo isso combinado está então a resultar a pressionar os preços para baixo. Havendo revisão, onde é que o Estado deve efetuar os cortes? Pronto, geralmente a prática diz que geralmente os cortes são feitos naquelas despesas que são importantes, mas não são prioritárias. E, pelo menos, a última vez que Angola fez revisão orçamentária por conta da baixa do preço do petróleo foi em 2020. 2019 e 2020, por conta mesmo desse cenário, e o que se priorizou na altura foram mesmo os setores da educação, saúde e defesa e segurança. Então, para este cenário, se os preços continuarem abaixo de $70 o barril, eu penso que o que vai se fazer é a mesma coisa, vai se priorizar os setores essenciais para poder garantir, ou seja, garantir que esses setores não deixem de ter a sua dotação conforme estipulado no OGE. Engenheiro Valdemir, eu vou agradecer a sua presença aqui. Contamos consigo em breve. Obrigado. E vamos esperar que o preço do petróleo suba um pouco mais. Vai subir. Com certeza que sim. Plantação de árvores em Viana. Promaica e a administração juntas pelo Dia Internacional da Mulher. Em destaque. E realizou-se hoje uma mesa redonda alusiva ao Março Mulher e em prol das comemorações dos 50 anos da Independência Nacional, nesta sexta-feira, no município do Kazenga. Sob o lema Mulher no Desenvolvimento do País, Conquistas e Desafios, estiveram reunidas nesta sexta-feira mulheres de vários estratos sociais na Mediateca do Kazenga.
A atividade visou promover um debate aberto e construtivo sobre o posicionamento das mulheres no desenvolvimento do país, permitindo que diferentes perspectivas e opiniões fossem compartilhadas e discutidas. Desde a luta pela independência até a sua crescente presença da política, na economia e na sociedade, a mulher angolana tem desempenhado um papel transformador. No entanto, a desigualdade de género, a violência e as barreiras sociais ainda representam obstáculos que precisam de ser superados. O papel da mulher no desenvolvimento do país pós-independência e o contributo nos diferentes setores da sociedade também esteve em debate. Em 1975, as mulheres continuaram a desempenhar um papel fundamental na reconstrução do país, contribuindo para a consolidação da paz, para o crescimento da economia e para a construção de uma sociedade mais justa. Hoje, ocupam espaço de liderança na política, na educação, na saúde, na justiça e em todas outras áreas estratégicas. Com o passar dos anos, houve um crescimento significativo no acesso das mulheres à educação e ao emprego. Hoje, há um maior número de mulheres formadas no ensino superior e inseridas no mercado do trabalho em diversas áreas, como saúde, educação, economia e engenheiras. No entanto, desafios como a desigualdade salarial e o acesso limitado aos cargos de chefia ainda persistem. Do desporto, neste fim de semana, 16 equipas divididas em 8 partidas vão estar engajadas na jornada 20 de Girabola, Alegria do Povo. Bravos do Maqui e o Ilhéu de Benguela é o duelo de destaque da jornada número 20 do principal campeonato de futebol do nosso país. Em campo estarão o quinto colocado com 28 pontos e o segundo com 44. A jornada 20 reserva ainda a partida entre o Cerrado de Esperança da Lunda Norte e o Desportivo da Lunda Sul. Um duelo que merecerá também a atenção dos amantes do Rei Futebol, tendo em conta o atual bom momento dos diamantíferos. Nas 3 últimas jornadas, saiu da posição 9 para agora ocupar a 4ª posição com 31 pontos. O líder Petro de Luanda, com 47 pontos, está proibido de perder diante do Luanda City, com risco de ser igualado pelo Ilhéu de Benguela em caso de vitória no estádio Mundo do Leno. A Ronda 20 reserva ainda outros duelos, nomeadamente o 1º de agosto, que recebe a Académica do Lubito. São Salvador do Congo vai jogar ante o Cabo Escorpe do Palanca, Isaac de Benguela recebe Santa Rita, Desportivo da Huila, Recreativo do Libolo e Carmona do Is vai jogar diante do Interclube. No próximo bloco, a produção e o consumo de tilápia na reportagem da semana. Eu volto a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos à última parte. A tilápia está a ganhar cada vez mais espaço no mercado nacional, quer pelo valor nutricional ou mesmo pelo preço. Na reportagem da semana vamos abordar a produção e o consumo deste peixe. Veja na proposta do Ernesto Jaime. A vida começa a partir de ovos, carregados pela boca das alevinas fêmeas, o que resulta numa metamorfose que 4 dias depois se tornam larvas. Este é apenas um cenário de como se produz a tilápia de forma industrial. Após um longo percurso de adaptação e alimentação, a tilápia vai crescendo, alcançando nova roupagem. Escamas, corpo um pouco alto e comprimido,
chegando a atingir 45 centímetros de comprimento e 2,5 kg de peso. Após o processo de reversão sexual, a alevinagem e recreia, nós pegamos os alevinos e trazemos para a área de engorda. Os alevinos são os filhotes das tilápias que nós criamos até o tamanho comercial. A tilápia é a espécie número 1 cultivada a nível mundial, dada a sua capacidade de fácil adaptação, dada a capacidade de alimentação, alimenta-se de qualquer alimento. Segundo pesquisas, cientistas já descobriram uma vasta quantidade de espécies de tilápia. Existem várias espécies. Tilápia é o nome comum de várias espécies. Existe a tilápia nilótica, a tilápia azul, a tilápia do Zanzibar, a tilápia moçambicana, a gift, várias espécies existem, mas o nome comum é tilápia. Vulgarmente nós encontramos algumas pessoas a chamarem de cacuço, de chopa, mas se tu pegares a chopa e a tilápia é a mesma coisa. Então são todas da mesma família de tilápia. Dependendo do habitat que este peixe vive, a sua coloração pode variar do claro ao escuro, tendo ainda a capacidade de adaptação a diferentes ambientes aquáticos e resistência a doenças. Entre vários pontos onde se pratica a pesca artesanal das tilápias, conhecidas também como chopa e cacuço, está o Calumbo, na província do Icolo-Ibengo. Por aqui, a produção ou o pescado destas espécies variam dependendo dos materiais à disposição e do tempo, segundo contam alguns pescadores com mais de 15 anos de experiência. Aqui, o nosso pescado daqui, para nós agarrar nossa chopa. Só dependentemente dos nossos materiais. Esse tempo até quando falar mês de maio, porque é o tempo que mais sai quantidade de peixe. Em dias ou em semana, devido também da própria lagoa, que conforme nós trabalhamos, porque nós, a lagoa, dependemos da maré. A maré que está boa e a maré que também você pode fazer 1 ou 2 semanas sem faturar. Pescam com muzua e outros pescam com rede. Tem as próprias redes. Na muzua, né? Outros metem de manhã e vão ver no dia seguinte também, de manhã. Rede, metem, vejam no dia seguinte também de manhã. E não tem assim uma hora específica, sai 5, 6 centenas. Entre tanques e processos, a produção da tilápia na vertente industrial ou caseira chega a atingir níveis descontrolados, como é o caso da fazenda Solomon King, especializada na criação de tilápias há mais de 20 anos. O peixe que a gente produz aqui é revertido sexualmente, porque nós quantificamos a quantidade de peixe que se coloca e a quantidade de peixe que se vai tirar posteriormente. Se os peixes não forem revertidos, há um detalhe primeiro que tem que se passar. Os machos crescem mais em relação às fêmeas, porque as fêmeas têm que gastar a sua energia para a reprodução e a tilápia tem um caráter de maturação sexual precoce. 50, 30, 100 gramas ela já pode reproduzir, então pode trazer problemas na nossa produção. Outro problema é, se tiver machos e fêmeas, haverá reprodução, a quantidade de peixe que tem no tanque já não será a mesma que se colocou no princípio. Se tiver a contar com 10 mil peixes, tu podes ter 15, 20 mil, vais dando ração para 10 mil, então o crescimento já não será na medida que se traçou. Quando a qualidade da água também estiver em alta, nós temos a capacidade de produzir 2,5 toneladas mês. Em casas, mercados do Bom Jesus, Calumbo, do Panguila e outros de grande relevância têm sido os destinos de grande parte dos pescados desta espécie. Mas, até chegar aos destinos e para não estragar, deve ser bem conservado, como conta a vendedeira Chef Betty. Depois de sair da praia, lava-se, compra-se o gelo,
mete-se na banheira, depois da banheira parte o gelo para chegar até ao mercado, para chegar lá bem conservado. Um dos aspectos importantes da tilápia é o seu impressionante teor de proteína, prefazendo mais de 15% da nossa necessidade diária em uma única porção. Talvez seja daí que atualmente este peixe atrai vários consumidores que aos poucos vão dispensando as carnes, sobretudo as importadas. Adoro. É o peixe que eu sinto-me bem. Chopa tem muita proteína, tem muita riqueza esse peixe. Sem comer peixe durante uma semana não me sinto bem. Não sou muito amigo de carne, sou amigo de peixe mesmo. O peixe tem muita vitamina e o peixe quanto mais fresquinho, melhor ainda. A carne, tu não sabes como é que morreu o animal, se realmente... A higiene também conta muito, mas o peixe é sempre fresquinho. A gente nota sempre quando o peixe está bom. Um bom peixe, para quem sabe, aprecia, gosta, é muito fixe. Não importa o dia, a tilápia, bem preparada, pode deixar qualquer um com água na boca, como se costuma dizer. Aos domingos, mesmo às vezes em casa, compro aqui, levo para casa para depois fazer e aí corre tudo bem. É sempre uma melhor grelhada. Gosto de comer, de apreciar uma chopa, porque de chopa adoro. Eu não gosto de carne, mas peixe gosto. Sábado e segunda, assim, é o que eu gosto. Quer seja pescada, criada de forma industrial ou artesanal, os níveis de produção e consumo da tilápia têm vindo a aumentar cada vez mais entre os angolanos, o que leva pescadores e criadores desta espécie a afirmar que, para além de contribuir para a melhoria da assistência e segurança alimentar, a tilápia também pode vir a ser o negócio do futuro. A quantidade de pescado que o oceano disponibilizava já não é a mesma. Reduz-se drasticamente e nós conseguimos notar isso no dia a dia. A quantidade de peixe que a Mabunda fornecia e tantas outras praias já não é a mesma. A quantidade de peixe que o Tombo, a Baía Farta, isso em Benguela e no Namibe produziam já não é a mesma. Esse problema vai se agravando. A piscicultura é o negócio do futuro. Nós precisaremos de comer, precisaremos de peixe. Então a piscicultura é acudir a essa situação. Então a piscicultura é o negócio do futuro. É porque é que muita gente funciona com ele. Seja ao lado das mamães, seja ao lado dos papais, às vezes que vêm comprar para ir abastecer num outro restaurante. E também seja ao lado dos pescadores, porque os pescadores, a maioria por si, se envolvem nesse tipo de arte. Hoje ficamos por aqui. Tenham um excelente fim de semana. Amanhã há mais informação. Veja a seguir mais atrativos da nossa programação e siga-nos nas nossas redes sociais. Fique bem. Boa noite.